Olá pessoal, professor Elton aqui. A gente vai dar continuidade à nossa aula de sistemas de comunicação e navegação. Essa é a parte 4, a gente vai finalizar a primeira aula. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o sistema integrado de áudio e no finalzinho dessa parte a gente vai falar um pouco sobre o sistema de VHF e o sistema de HF. A gente já conversou um pouco na parte anterior, né, sobre as faixas de frequências, né, de VHF e HF. A gente vai falar um pouco sobre os sistemas em si, né, os equipamentos. Finalidade. Qual que é a finalidade do sistema integrado de áudio? É selecionar, amplificar e distribuir os sinais de áudio. Isso aí é questão de prova. Anotem isso aí. E só que assim, como que é feita essa distribuição, né, desses sinais, né? Temos dos receptores aos fones e alto-falantes, né? Então, o receptor, seja de qualquer sistema, né, que venha receber ondas eletromagnéticas para transformar isso em ondas sonoras, a gente conseguiu ouvir tanto pelos fones e alto-falantes, comunicação entre a cabine de comando e equipes de manutenção através do interfone de rampa. Eu tenho uma foto desse interfone de rampa, eu vou mostrar para vocês. Comunicação entre os tripulantes através do interfone de cabine. Então, os tripulantes podem conversar através de um sistema interno, né? Então, a aeronave tem a comunicação interna e externa, né? Então, comunicação entre tripulantes e passageiros, controle do nível dos sinais de áudio. Então, a gente tem um endereçamento público, né? O piloto ele consegue conversar com os passageiros. Então, intercomunicação do microfone com os transmissores. Então, quando eu pressiono o PTT, né, que é o botão que permite a transmissão para uma estação, para a torre de controle, por exemplo, né, ele tem que ter uma conexão com o microfone e a partir daí esse áudio captado pelo microfone vai ser convertido em ondas eletromagnéticas através da antena, né, e é claro, o transmissor. A apresentação de alarmes sonoros e fornecimento de sinais de áudio para o gravador de voz da cabine, que é a famosa caixa preta, que na verdade não é preta, ela é laranja. Então, ela é laranja para facilitar a localização, né? Então, essa caixa preta vai gravar a voz da cabine. Então, o sistema integrado de áudio precisa ser ligado, né? Faz parte do sistema o gravador de voz. Descrição e localização dos componentes. Então, temos dois painéis de controle de áudio instalados no painel principal e mais um opcional. Claro, galera, o que eu estou falando aqui é o que está na apostila de vocês, né? Mas isso vai variar de projeto para projeto, de aeronave para aeronave, tá certo? Uma unidade remota de áudio, conhecida como REL, né? Instalada no compartimento eletrônico. Então, essa unidade remota, ela que vai controlar todo o áudio interno e externo da aeronave, né? São dois interruptores PTT. O que significa PTT? É um botãozinho, que esse PTT significa Push to Talk. Então, empurre ou pressione, né, para falar, né? Traduzindo em português. Hot mic, o que significa? Hot mic, né? É de hot de quente, mic de microfone. O que a gente quer? O que a gente supõe é que eu não preciso ao momento que eu quero falar, todos me ouvem. É um exemplo também. Eu não preciso ficar pressionando para falar. Ele já vai. Eu posso falar sem pressionar botão nenhum. Ele está no hot mic. Então, instalados nos manches, fones e jack. O que é jack? Jack é o conector fêmea dos fones, né? Então, fones e jacks de fone instalados nos consoles laterais e dois alto-falantes, né? Quantidade não se apeguem muito, se apeguem mais nos componentes, tá? Temos aqui um PTT, que é o Push to Talk. Então, se eu empurrar esse botão, ele vai transmitir. Então, eu tenho o hot mic, que seria na posição central, e o off na posição mais atrás. Então, eu desligo, não quero que ninguém me ouça, né? Eu coloco nessa posição. Então, temos 3 posições ali desse botão. Então, ele dá para empurrar, deixar no meio e puxar ele. Isso aqui é o manche. A gente tem mais outros 3 comandos aqui, que é do piloto automático.
e o PTT aqui, que é para conversação, né? Isso aqui, galera, é a caixa de controle de áudio. Eu consigo controlar todo o áudio que eu vou ouvir na minha posição de piloto ou copiloto. Eu tenho aqui, ó, lembra que a gente vai conversar sobre VHF? Então, eu tenho 2 sistemas de VHF, 3 até. Tenho o sistema de HF, tenho DME, ADF. Isso tudo a gente vai aprender nos próximos slides. Eu coloquei isso aqui para a gente ter uma noção, né, da quantidade de sons, áudio que a gente pode receber, né, na aeronave. Fica um pouco complicado. A gente vê um monte de botão aqui, mas vamos tentar só deixar melhorar essa visão aqui, ó. Ignorem essa parte de baixo aqui, ó. Ignorem, eu vou pegar o ponteiro aqui. Por enquanto, ignorem daqui para baixo, ó. Por enquanto, ignorem daqui para baixo. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Transmite. Se apeguem bastante aos labels, né, que são as inscrições que indicam o que é cada coisa. Então aqui, mic, né? Mic, o que significa? Eu vou utilizar o microfone em todas essas funções aqui. Transmite, esses aqui são os itens que vão transmitir, né? Interfone são botões que eu vou pressionar quando eu quiser falar com o pessoal da cabine, né? Quando eu quiser falar com o pessoal da equipe de pista. E aqui, PAX, onde vocês virem PAX significa passageiros. Então, é o endereçamento dos passageiros, quando o piloto conversa com os passageiros. Então, esses aqui não transmitem, né? É comunicação interna, e ali é externa. Quando eu pressiono um botão, o outro salta. Então, se eu pressionei um já estava pressionado o 2 salta e o 1 permanece pressionado. Assim que funciona essa caixinha aqui. Agora, isso que eu falei para vocês aqui para não prestarem atenção, agora prestem. Esse daqui é o controle de volume, né? Então, se eu puxar cada botãozinho desse aqui, eu vou habilitar o áudio. Aqui é o botão central, né? Eu vou aumentar o volume de tudo ou diminuir o volume de tudo de uma vez. E eu posso também aumentar e diminuir o volume de cada um desses itens aqui. Galera, é uma visão básica, eu não preciso ficar falando todos as funções dele, mas é mais para a gente ter uma ideia mesmo, né? Quem quiser pesquisar, tiver curiosidade, dá uma lida na apostila, procurem na internet, tem bastante informação sobre essas funções aqui da caixa, tá? Unidade eletrônica remota, já falando sobre ela controla todo o sistema de áudio interno e externo da aeronave. Então, ó, a unidade central possui 2 canais idênticos independentes, piloto e copiloto. Na réu estão incorporados todos os circuitos de comutação. Então, essa réu vai variar de projeto para projeto, sim, né? Então, mas o que está na apostila de vocês é essa informação, em 2 canais idênticos independentes, um para o piloto e copiloto. Tem réu, tem unidades eletrônicas remotas que possuem mais canais. Então, na réu estão incorporados todos os circuitos de comutação necessários para o funcionamento do sistema de áudio. Né? Eu consigo ajustar nesse sistema também aqui o retorno de áudio, que é chamado de side tone. Professor, o que é side tone? Vamos lá. Quando eu falo no microfone, que é o labiofone, né? Tem o fone e o microfone embutido, a gente chama de labiofone. Quando eu falo, eu também me ouço, né? Isso é side tone ou self tone, é a mesma coisa. Eu estou me ouvindo. Então isso já é um bom sinal. Se eu falo estou me ouvindo, provavelmente o meu áudio está funcionando. Se alguém não estiver me ouvindo, pode ser problema no outro posto. Né? Eu sou o piloto aqui, estou falando estou me ouvindo. O copiloto fala não estou te ouvindo. Não é problema de self-tone, não é problema de side-tone. Pode ser problema no posto do copiloto, né? É isso aí. Eu consigo controlar, né, os volumes e tudo mais. Esse aqui é o cockpit ramp, ou cab ramp. Então, botão de comunicação dos pilotos produz um som, ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Botão aqui, ó, de comunicação com os pilotos. Isso aqui é essa parte aqui, ó. Se eu abrir
Se eu abrir essa janelinha aqui, ó, eu vou encontrar a conexão da fonte externa, aqui, ó, 28 volts, eu vou conectar para dar a partida da aeronave, né? É assim que funciona. Até para fazer um teste, por exemplo, eu vou alimentar a aeronave através desse conector aqui. Mas temos aqui, ó, um jack, né? Um conector fêmea para colocar o labiofone. O cara que está lá embaixo e precisa falar com o piloto, ele pode utilizar o fone dele, conectar ali e conversar com ele. Pressionando esse botão, o piloto vai ouvir um tom. E esse tom, ele vai saber que tem alguém lá fora querendo falar com ele e vai atender, como se fosse um interfone, né, de casa mesmo, né? Falando em interfone de casa, a gente tem aqui um bem parecido, né, que é o interfone da comissaria. E temos 3 botões aqui também, ó. Aqui está escrito CAB, confia em mim, está escrito CAB. Aqui está escrito PAX, que CAB significa cabine, PAX, passageiros, e aqui não tem nada, porque essa aeronave aqui é o Brasília, né? Ele não tem endereçamento de passageiros, mas esse botão aqui seria definido para o piloto, né? O comissário conversar com conversar com os passageiros. Então, cabe, já expliquei tudo isso aqui para vocês. Painel de VHF. Vamos falar sobre o VHF? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o sistema que transmite, né, externamente. Eu quero falar com a torre, eu vou usar esse cara aí, vou usar o VHF. Olha só, onde é que fica? Eu tenho uma caixinha aqui e outra caixinha aqui. Ó, dei um zoom ali, puxei aquela caixinha ali, tirei do painel para mostrar para vocês agora, ó. Essa aqui é a frequência, ó, 118 MHz. Vamos supor que essa aqui seja a frequência da torre. Eu vou selecionar essa frequência aqui para pedir autorização para decolar, por exemplo. E essa frequência aqui embaixo é a frequência standby. Isso aqui seria uma chave. Se eu levantar essa chave para XFR, que é transferência, o 118 vem para baixo, o 135 vai para cima. Então ele inverte. Né? Então, essa aqui é uma próxima frequência que eu vou utilizar. Então, já posso deixar ele stand-by aqui. Né? E são algumas coisas óbvias, né? Desliga, liga, squelch é uma supressão de ruído. Eu consigo armazenar, né, storage, consigo armazenar frequências aqui e mudar pela memória aqui. Esse aqui é o seletor de frequência e botão de teste e frequência ativa. Isso tudo eu já expliquei de forma rápida para vocês. Se vocês quiserem, eu vou passando aqui. Vocês podem ir visualizando aos poucos no vídeo, aí, se vocês quiserem. Mas é basicamente isso aí, tá? Isso que eu expliquei para vocês. É um equipamento simples, se você olhar com calma, né? E proporciona comunicação aeronave com a torre, por exemplo, ou aeronave com outra aeronave. Então a gente falou sobre o VHF, né? VHF é Very High Frequency, então é frequência muito alta. A gente vai falar sobre o HF, que é frequência alta, né? Em comparação com o VHF, ele tem frequência baixa, né? É a frequência mais baixa que a gente vai encontrar no sistema de comunicação da aeronave, né? A gente fala assim, não, mas a HF é High Frequency, então a frequência é alta, né? Mas ela é mais baixa que o VHF, Very High Frequency, porque o HF ele trabalha de 3 a 30 MHz. O VHF trabalha de 30 a 300 MHz. Então, ó, indo de 30, de 3 em 3, né, só aumentando zeros, a gente consegue identificar as diferenças de frequência, né? Esse cara aqui é o HF, que transmite ondas ionosféricas. Lembra aquela refração que a gente viu na parte anterior? Né? A propagação das ondas. Então esse cara aqui que a gente vai conseguir utilizar quando a gente quiser conversar com longas distâncias. Né? O que ele permite? Né? 40 canais programáveis, 280 frequências, 176 canais de telefonia. Isso é o que tem na apostila de vocês. Né? O que pode variar de aeronave para aeronave. Tem aeronave que nem tem HF. Né? Mas para algumas aviações esse tipo de comunicação ele é fundamental, né? Aeronaves que são tem finalidade, né, offshore, né, fora da costa,
precisam de comunicação, estão lá no meio do mar, por exemplo, né? Então não tem, a própria curvatura da Terra não permite a comunicação, né? Não permite a comunicação em VHF. Aí entra esse cara aí, o VHF, que é basicamente, né, aquele modelinho que a gente viu, né? Só que aqui a gente tem canais, a frequência aqui, né? Eu consigo controlar volume, ligar e desligar, mudar os canais, mudar as frequências diretamente, fazer um teste. PGM é para memórias, canais programados, né? Aqui eu seleciono a frequência e canal. É bem simples, tá? Bem tranquilo. Eu vou passando também, para vocês visualizarem. Vocês podem ir pausando o vídeo se quiserem ler cada um desses aqui, ó, tá? Sistema de chamada seletiva CellCal. Isso aqui é uma característica desse sistema que é muito boa, né? Eu consigo selecionar uma aeronave que eu quiser falar, né? Um código de 4 dígitos é definido para cada sistema. Então eu consigo como se fosse um número de telefone, né? São 4 dígitos. Eu vou transmitir somente para a aeronave que eu quiser conversar. Então não é para todo mundo. Então é como se tocasse um telefone lá dentro da aeronave e as outras aeronaves que não possuem esse código não vai tocar. Então eu só vou solicitar para falar com uma aeronave só. Então esse aqui é o código de 4 dígitos, né? Transmissor HF, código CellCal. Eu selecionei aqui o ACFG, né? Transmitir a CFG. Essa aeronave aqui é a CFG. Ela vai receber um alerta, né, na cabine, vai ter um alarme sonoro e visual. A partir daí, o piloto vai começar a conversar comigo, porque ele sabe que eu quero conversar com ele. Um outro exemplo aqui, ó, tá marcado ali, mas ignora esses outros riscos aí. Ó, tem o BCDE, eu tenho o ABCD, eu tenho o CDEF. Quando eu transmitir, estou transmitindo só o ABDC. Só essa aeronave aqui, ó, o CDEF, BCD, nenhuma vai acionar o alarme sonoro e visual, né? Somente esta aeronave aqui, que é a aeronave que eu quero conversar. Se eu quisesse conversar com essa aqui, colocaria na minha transmissão ali, né, no equipamento transmissor, o código BCDE. Beleza? Galera, chamada seletiva CellCal, a gente tem aqui as letras, né, que são correspondem a frequências em hertz. Então, cada letra aí é correspondente a uma frequência. Isso aí o sistema vai se encarregar de fazer. Galera, final da primeira aula, falamos sobre ondas eletromagnéticas, falamos sobre classificação das ondas de rádio, propagação em antenas, finalizamos com o sistema integrado de áudio, sistemas VHF e HF. Próxima aula, a gente inicia, teremos mais 4 partes. Então, muito obrigado e até lá. Valeu!